Dia 28 de junho de 2024, sexta-feira. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News. Temos muitos assuntos para conversar. Evidentemente que o assunto do dia são os comentários a respeito do debate de ontem à noite, lá nos Estados Unidos, entre o nosso candidato loiro topetudo, que vocês sabem em que eu estou falando, e o atual presidente João Bidê, se é que vocês também me entendem, não é isto? Claro que existe aí toda uma tentativa de tentar amenizar o que aconteceu de forma negativa para o atual presidente, o Joe, né? Mas nem mesmo a imprensa esquerdista consegue passar um pano a ponto de amenizar o desastre que foi. Uma frase, símbolo que marcou o que aconteceu ontem, saiu na própria CNN News quando foi dito que ontem os democratas meteram um prego no caixão de Joe. Ou seja, foi um desastre. Claro, de forma jocosa aqui no Brasil, a CNN anunciou, né, que o nosso ex-presidente brasileiro comemorou o desempenho do loiro topetudo, né, contra o democrata João Bidê, naquele debate de ontem que foi assistido por muita gente dentro e fora dos Estados Unidos. O nosso ex-presidente indicou ainda que está certo da vitória de seu aliado americano, o ex-presidente republicano. Só que a CNN fez questão de dar isto como se fosse algo espetaculoso. Olha, ele está apoiando a volta daquele que tentou dar um golpe lá nos Estados Unidos e provocou todo aquele desastre lá no Capitólio, como aconteceu no 8 de janeiro aqui. Tudo tem um sentido para isto. Agora, o debate do atual presidente americano, que está com 81 anos, abriu uma crise sem precedentes entre os democratas americanos, que já questionam se ele tem condições mesmo de seguir na disputa. Porque já ficou evidente a sua fragilidade física e mental, porque ele se confundiu muito ao responder às questões amenas da CNN News, que facilitou o atual presidente com perguntas tranquilas, digamos assim, enquanto jogavam perguntas pesadas contra o ex-presidente, que malandramente, no bom sentido, escapou de respostas. Ele fez como a esquerda faz, não responde as perguntas e enfia outros assuntos no meio. Aliás, o topetudo, o loiro topetudo, ele foi esperto ao, além de não responder perguntas tendenciosas, ele ainda se manteve muito calmo durante todo o debate, não gritou, não bateu boca, e isto, claro, quebrou a chance dos entrevistadores da CNN News de colocá-lo contra a parede, principalmente quando não respondia questões que sabidamente ele sabia que iam ser feitas, principalmente com relação ao resultado do julgamento pelo qual passou recentemente, um julgamento totalmente também tendencioso, E ele, claro, não nasceu ontem, sabia que isso ia acontecer. Ao mesmo tempo, aliados do atual presidente, os democratas, já estão trabalhando para convencê-lo a deixar a corrida presidencial para que o Partido Democrata tenha a chance de reverter a atual situação, porque, a depender de ontem, a vitória do loiro topetudo é certa. Não tem como dar errado. A menos que aconteça como aconteceu em 2020, onde eu, inclusive, ainda vivia nos Estados Unidos, e como eleitor que sou nos Estados Unidos, recebi em minha casa o que se chama lá de ballot, o papel do voto, para colocar no correio, incentivando a gente a não ir presencialmente e apertar lá o botão. E o que aconteceu? A grande jogada que deu vitória ao atual presidente aconteceu justamente por conta dos votos de correio
que chegaram em abundância depois do horário permitido para o encerramento das eleições, votos que chegaram inclusive no dia seguinte, e tudo isso foi inédito nos Estados Unidos. Agora, fica aí aquela questão. Para quem não percebeu, e eu vou me antecipar e falar aqui, e se eu errar, vocês me cobrem no futuro. Por quê? Nunca um debate presidencial nos Estados Unidos começou tão cedo como este. Nós temos ainda 4 meses inteiros até 6 de novembro. E já houve esse primeiro debate. Por qual motivo? O motivo principal é que cada dia que passa, a dificuldade mental do atual presidente vai se deteriorando. Então, quanto antes ele puder falar, melhor. E já foi ruim. Segundo, para que eles comecem a perceber qual será a tática de debates do ex-presidente, loiro topetudo. E aí, claro e evidente que eles sabem perfeitamente que o atual presidente não vai levar a vitória. Aí daqui a pouquinho o que eles fazem? Sacam o atual presidente da corrida presidencial e lançam quem? Em minha opinião, lançam Michele Bolsonaro. Bolsonaro não, desculpa. Lá não, nós queremos ela aqui. Lançam Michelle Obama. Por que Michelle Obama? Primeiro, é negra e a mulher. Seria tudo de novo para os americanos. Além de ser o sonho de uma primeira mulher na presidência, ainda negra para agradar toda a ala ideológica. Além disso, ex-primeira-dama, casada com o ex-presidente da República, o que daria a ela um aporte de seguidores, apoiadores muito grande. Não que ela tenha competência para derrubar o loiro topetudo, porque os eleitores dele não mudam. Assim como aqui no Brasil ninguém muda os votos para o nosso ex-presidente, lá também eles não mudam. O loiro topetudo tem enorme vantagem hoje, mas teria uma candidata mais forte contra ele se Michelle Obama fosse colocada ao seu lado. Até porque o Partido Democratas não tem ninguém à altura de disputar uma corrida presidencial, devido ao fracasso. Assim como no Brasil, não tem mais ninguém para liderar o PT, por exemplo. A esquerda não tem ninguém de nome para representar o Brasil em uma corrida presidencial. Lá os democratas também não têm. Enquanto os republicanos têm vários nomes. Então essa é a jogada. Vamos desgastar em debates fúteis, sem importância agora, o ex-presidente americano, para conhecermos suas estratégias, e depois a gente troca e coloca a novidade, Michelle Obama. Essa é a minha visão, e olha, tem muita gente pensando igual a eu, né? Ou seja, tem muita gente que tem o mesmo pensamento. Aliás, é justamente pelos pensamentos de muita gente aí importante é que eu também finco essa minha ideia, né? O tempo dirá. Agora, mudando um pouquinho e aproveitando o significado de uma vitória do loiro topetudo, que seria para o Brasil uma enorme vantagem, o que faria com que o Brasil obrigatoriamente tivesse que mudar de rumo, reverter algumas políticas que estão sendo implementadas por aqui, porque, caso contrário, teria que bater de frente com os Estados Unidos, governado pelo loiro topetudo. Nós temos também a reviravolta da direita na Europa, como todos nós vimos aí recentemente nas eleições dos parlamentos europeus. Ou seja, a direita está realmente voltando. E isto mostra que nós temos uma enorme chance de mudar o rumo do planeta, do mundo. Se antes tínhamos uma tendência majoritária de esquerda, as coisas estão mudando. Primeiro, porque os países da Europa foram obrigados a se meter em um conflito lá do leste europeu, com Rússia e Ucrânia, que não queriam. Gastaram os tufos de dinheiro, uma grana que eles também não tinham à disposição, né? Foram obrigados. Pagaram caro por isto, com
o corte de envio de gás para os países, principalmente a Alemanha, né? Isso tudo desgastou muito a esquerda na Europa. Segunda coisa, a economia na Europa está também muito ruim. Obviamente que a direita então acordou. E isto é uma oportunidade que não podemos perder. Mas existem outros golpes por aí, ou falsos golpes. Nós sabemos que na América do Sul nós já temos também países como Uruguai, Paraguai, Colômbia, já se voltando para a direita. Principalmente a Argentina, que atualmente voltou a ser a menina dos olhos da América do Sul para o mundo. Porque Javier Milei está fazendo aí um trabalho, uma presidência de abrir os sorrisos nas bocas dos hermanos argentinos. A economia melhorou muito, a inflação despencou de uma forma absurda. Está sendo recepcionado com aplausos onde vai. Então, a América do Sul está se voltando também para a direita. A América Central também. Ou seja, é um momento muito oportuno. Aí o que acontece? Lá na Bolívia, como o Arce está fazendo um péssimo governo, porque a Bolívia também está em frangalhos, a economia boliviana está de mal a pior, o Luiz Arce, o que ele faz? Ele pega, aliado, né, com o Morales, né, que não sumiu da política, muito pelo contrário, planejam ali um falso golpe, um alto golpe. Pega um comandante, o tal do Juan José Zúñiga, né, que havia sido demitido 4 meses atrás do comando do exército, e ele vai lá praticar o golpe. Chega lá com alguns tanques, com alguns militares, ficam na praça em frente ao Palácio de Governo, derrubam o portão, ficam ali do lado de fora, ninguém sabe o que aconteceu lá dentro, e minutos depois está o general preso. E todo mundo gritando: conseguimos evitar o golpe, viva a democracia, o golpe não deu certo, a democracia está preservada, e o Luiz Arce se vitimizando. Aqui no Brasil, o mandatário brasileiro já se reuniu de imediato com Mauro Vieira, o falso ministro de Relações Exteriores, porque quem manda mesmo é o Celso Amorim, assessor dele, né? E já foram conversar sobre a ameaça de golpe na Bolívia. E o mandante brasileiro já gritando que estava torcendo para que a democracia fosse preservada. E logo em seguida apareceram sorridentes dizendo que a democracia venceu. Ou o amor venceu, como é o lema aqui no Brasil. Venceram um golpe que de fato nunca existiu. Foi somente um chamariz para pegar trouxas. Então, meus amigos, muito embora queiram passar um pano e desviar o foco, verdade é que a própria imprensa brasileira já não está mais conseguindo e nem está tendo vontade de ficar passando pano para o mandatário brasileiro, porque a economia está indo de mal a pior, o dólar explodindo por conta de bobagens que o mandatário fala, né? Ou seja, estamos aí na sexta-feira e o dólar já bateu 5,55, a hora que eu vi. É uma situação que mostra que até ontem poderia se dizer que foram as bobagens que ele falou contra o presidente do Banco Central. E quando disse também que não pretendia cortar gastos, e sim mexer no aumento ou diminuição de arrecadação. Isso para investidor é um desastre, por isso o dólar subiu. Mas hoje subiu porque o mundo agora viu que lá nos Estados Unidos o atual mandante, o atual presidente, o João Biden, não tem mais a mínima condição de concorrer a uma reeleição. E o loiro topetudo já está prontinho para levar e ganhar essa eleição que acontecerá em 6 de novembro. Então, era essa a informação que eu queria conversar com vocês, queria passar de uma forma diferente, tentando analisar o que vem por aí, né? Me arriscando a dar errado, evidentemente, mas se eu errar, com certeza eu volto aqui e peço desculpas, mas eu acho que eu não vou errar não. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, deixem os likes, se inscrevam no canal, chamem os amigos para me acompanhar por aqui, né?
Não está fácil, está muito difícil levantar vídeo no YouTube, tem que ficar escondendo palavras, etc e tal, vocês sabem disso, mas eu não vou desistir tão fácil. A menos que vocês me esqueçam e deixem de colocar os likes e me seguir também, ok? Espero que vocês tenham um excelente final de sexta-feira, muito bom descanso, até a próxima, se Deus quiser e Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus, tchau, tchau.